Oi, amiga. Me chamo Letícia Lopes. Tenho 3 filhos, Lorenzo, Antonella e Conrado. Sou casada com Hayley Gomes e vim aqui falar do livro Posicione-se para Viver o Novo de Deus. Em 2022, eu aceitei o convite do Senhor para me posicionar, para viver tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E daí, então, eu vivi um processo. E ano passado, final do ano passado, de 2025, o Senhor me confiou esse livro, Posicione-se para Viver o Novo de Deus. E eu tô aqui para te fazer um convite para juntas irmos lendo e falando de cada capítulo desse livro, e para você ver em qual capítulo você se encontra, ou se você ainda não se encontra em nenhum desses capítulos, é um convite do Pai para você se posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você e sua casa. Antes de tudo, vamos orar para que juntas o Senhor venha trazer revelação, venha trazer uma consciência e venha trazer paz no seu coração, para que você entenda que, independente de qual capítulo você esteja vivendo, do que você possa estar passando, o Senhor está contigo e Ele não abre mão de você. Senhor, quero deixar aqui, Senhor, a vida de cada mulher que possa estar vendo esse vídeo, Senhor. Que cada uma delas possa ser tocada, Senhor, pela Tua palavra, porque sabemos que ela é viva e eficaz. Que cada uma venha ser transformada, que cada uma venha ser tocada e abraçada por Ti, Senhor. Porque sabemos que só em Ti há a cura, a libertação, a renovo e a transformação, Senhor. Que essa leitura, Senhor, venha ser um canal venha ser um instrumento de vida, de cura para cada uma delas, Senhor. Mas que em tudo elas venham estar convictas que elas são filhas amadas e escolhidas por Ti. Desde já, Senhor, já te agradecemos e já te entregamos toda a honra, todo louvor, todo domínio e majestade. Amém. Vamos lá? Primeiro capítulo, vamos falar de posicionamento. Em 2022, eu me encontrava numa situação muito desafiadora da minha vida. Eu já não tinha mais esperança de nada, já não tinha mais perspectiva de futuro. Eu literalmente estava cansada. E quando nos encontramos nesse lugar, nos encontramos num lugar muito de vulnerabilidade, porque não existia mais identidade, não existia mais amor próprio. Eu já nem sabia mais quem eu era. E foi justamente nesse lugar que o Senhor ministrou ao meu coração, que Ele queria de mim um posicionamento, que através do meu posicionamento Ele ia transformar aquilo que eu estava vivendo. E foi aí que ali eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo isso tudo que eu estou vivendo por falta de posicionamento. Então, se esse é o problema, hoje eu me decido me posicionar. E de 2022 para cá, eu venho vivendo um processo que Ele vai me mudando, vai me curando, vai me transformando. E aí nasceu esse livro, 10 capítulos, e cada capítulo desse livro fala de uma parte de que eu vivi no meu processo. E aí Ele me confiou esse livro no final de 2025, Ele me deu esse livro e com cada capítulo ele vem acompanhado de uma história de uma mulher da Bíblia, para edificar e transformar a sua fé. O Posicione-se, o capítulo número 1, ele fala da história de Ana, uma mulher que não tinha identidade, uma mulher que sofria por não poder gerar, era uma mulher estéril e sonhava muito em ter filho. E eu falo que é justamente na nossa falta que o Senhor nos encontra. Porque a Ana tinha áreas da vida dela que era estéril, áreas que frutificavam, porque na própria palavra dizia que o Eucana, o marido dela, a amava, que a melhor parte das ofertas que ele pegava no templo, uma vez por ano que ele subia, ele dava para Ana. Então, veja bem, uma mulher que era amada, que tinha o amor do seu marido, mas ainda assim estava incompleta. E o sonho dela era gerar. Mas por ela ainda não saber o propósito que o Senhor tinha para a vida dela, o Senhor a cerrou a madre. E naquela época, uma mulher que não gerava era uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Porque os homens casavam para ter filhos, para crescer e multiplicar a sua geração. E foi aí que ela teve um encontro genuíno com o Senhor. E a partir desse encontro genuíno que o Senhor a permitiu e a fez gerar. E essa parte desse capítulo do Posicione-se é justamente um convite para você estar decidida a se posicionar. Porque muitas das vezes a gente pergunta, mas como é que eu tenho que me posicionar?
Como é que funciona isso? E não é sobre você saber como que você precisa se posicionar, é como você está decidida a se posicionar, a tomar uma decisão, a viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque lá atrás, em 2022, quando eu me decidi a me posicionar, eu não sabia como seria, mas eu estava decidida que dali em diante eu teria uma vida diferente, que eu não ia mais viver daquele jeito, que eu já não aguentava mais. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar, a curar coisas na minha vida, trabalhar minhas feridas, curar. Porque é natural, quando estamos feridas, normalmente vamos ferir pessoas, vamos sangrar em pessoas que não têm nada a ver, tampouco tem a ver com aquilo que estamos vivendo. E aí a gente vai se encontrando, vai se deparando com várias Peninas, né? Porque a Ana tinha uma rival, a Penina, porque a Penina, a esposa também de Eucana, gerava e Ana não gerava. E aí o que aconteceu? Quantas e quantas vezes levantam-se pessoas no decorrer da nossa vida para dizer quem a gente é mesmo sem sermos aquilo que elas dizem que somos. E é complicado, porque uma mentira, quando aceitamos, se torna uma verdade. Quantas pessoas começam a colocar características, colocar coisas sobre a nossa identidade que não somos. E só no relacionamento genuíno com o Pai que Ele vai nos mostrar quem de fato somos nele. Então, posicione-se. O primeiro capítulo, ele vai te apresentar você mesma. Porque muitas das vezes você já não sabe o que você gosta, já não sabe o porquê você vive, já não sabe mais porque de fato você está aqui na Terra. Vivemos numa sociedade onde todo mundo quer ter um propósito, mas ninguém sabe para que de fato foi formada. E na palavra diz que fomos formados para glorificar o nome do Senhor. E às vezes a gente está tão à procura de qual é o meu propósito na Terra, mas o nosso propósito já está aqui. Antes mesmo de sermos colocadas no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos escolheu como profetas às nações. E o nosso propósito está dentro de nós. E ele só vem para fora quando descobrimos a nossa identidade. E a nossa identidade só descobrimos quando caminhamos com aquele que nos formou. Às vezes vamos fazer terapia, vamos estudar, vamos ler vários livros e ainda assim não vamos entender quem somos. E só conseguimos entender quando nos conectamos com aquele que nos formou, com aquele que nos ama acima de tudo. E ele, no decorrer desse processo, ele vai dizer para nós, para que ele nos fez. Ele vai dizer características da nossa identidade que não sabíamos que tínhamos. Porque no decorrer da vida, às vezes vamos ouvir que somos grossas sem mesmo sermos. Às vezes vamos ouvir que, você puxou sua mãe. E às vezes usamos dessa fala para validar as nossas atitudes, as nossas posturas. Porque a minha mãe foi assim. Porque o meu pai foi assim. Eu puxei fulano. E aí o que acontece? Não conseguimos romper. Não conseguimos viver a totalidade daquilo que o Senhor nos confiou para viver. Porque justamente nos colocamos num lugar aonde o Senhor não nos chamou para estar. Às vezes num lugar de ser vítima, às vezes num lugar de ser insubmissa, às vezes num lugar de ser grossa, às vezes num lugar de ser impaciente, às vezes num lugar de sangrar no outro aquela ferida que talvez nem foi ele que te feriu. Às vezes num lugar de falta de perdão. Como mulheres são paralisadas por não perdoar. Como isso atrapalha a nossa vida espiritual. Então, é nesse lugar de tanta vulnerabilidade, tanta legitimidade. Aqui não estou dizendo que não é legítimo você estar triste, não é legítimo o seu choro, não é legítimo a tristeza que você carrega, é legítimo. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível a cura nesse lugar. Porque estar nesse lugar é literalmente estar paralisada, é literalmente não viver aquilo que o céu tem para a tua vida. Então é possível sim. Eu tenho as minhas feridas, eu tenho as minhas marcas, mas eu permiti que o Senhor curasse. E à medida que Ele me curou, Ele me habilita a curar outras mulheres. Ele me habilita a ser um canal de transformação, um canal de cura. Porque eu não apaguei, tá aqui. Tudo que aconteceu no decorrer da minha vida está aqui, eu não esqueci.
Eu não estou aqui te chamando para ter um Alzheimer espiritual, não é sobre isso. É sobre dizer para você que é possível viver mesmo com a dor. É possível ressignificar essa dor. É possível fazer dessa dor um canal de transformação, de cura para quem está do teu lado. É possível ressignificar e ser uma mulher posicionada e transformar o seu lar, ser uma inspiração para os seus filhos, ser uma mudança genuína que transforma toda a sua geração. Porque uma mulher, quando ela não está posicionada, quando ela não é curada, ela vem destruindo tudo ao seu redor. E talvez você já não tenha nem mais esperança. Mas eu venho aqui te dizer, minha amiga, não é sobre você. Se você é solteira e ainda carrega marcas de ferida na sua vida, é possível ser transformada e daqui para frente ter uma vida melhor e viver a totalidade daquilo que o Senhor tem te chamado para viver. Mas para você que é casada e tem filhos, é um convite de amor. Se posicione-se. Porque a sua mudança vai impactar na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida com seu marido. E é isso que o Senhor quer. Porque se você ainda viver baseada naquilo que você viveu no passado, no perdão que talvez você não queira liberar, na ferida que às vezes causaram em você, infelizmente você será uma mulher que sangra. E você vai sangrar na vida do teu filho, dos seus filhos, do seu casamento. E isso, para você, pode até não parecer, mas tem um impacto enorme na vida deles. Porque lá atrás, quando eu decidi me posicionar, eu falei para o mundo espiritual, eu não aceito que a minha filha viva o que eu vivi no meu casamento. Eu não aceito que os meus filhos passem pelo que eu passei. Então hoje eu decido me posicionar para eles viverem a totalidade daquilo que o Senhor tem para eles. Porque se hoje eu estou sangrando, eu decido me curar. Para eles viverem diferente. Sempre vai ter que ter um que vai pagar o preço. Sempre vai ter que existir um que vai levantar a bandeira da humildade e falar assim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aberta para que o Senhor faça em mim e através de mim. Sempre vai ter um. Eu sempre falo isso, o Senhor, quando precisa inaugurar um novo tempo numa casa, Ele não está contando com todos, mas Ele precisa de um posicionado. Um que faça a diferença. E hoje, amiga, o Senhor está chamando você. Para que você levante a bandeira da humildade e fale aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que minhas dores são legítimas, dói, sangram ainda dentro de mim, mas eu estou aberta a ser mudada, a ser transformada, porque eu acredito no poder da palavra do Senhor. Então hoje é um convite de amor do Pai para você. Muda, faça diferente, porque continuar nesse lugar de dor só impacta a sua vida e dos seus filhos e do seu marido. E quem não é casado só impacta a sua vida. Tem coisas que não desenvolve porque você ainda não está num lugar de cura. Ana só gerou Samuel, que ia inaugurar um grande templo. Ele se tornou juiz e profeta porque ela foi curada. Porque se ela fosse aquela mãe ferida do passado que só queria engravidar para mostrar a penina que ela também gerava, certamente ela não ia gerar o Samuel, que ia ser um homem muito usado e relevante naquela geração. Mas quando ela entendeu que ela ia gerar para entregar ao Senhor e que no tempo oportuno o Senhor faria tudo o que fez na vida de Samuel, ela estava habilitada para gerar aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. E eu e você não somos diferentes. Tem coisas que não vivemos, não é porque ainda não está pronto, está tudo pronto. Mas o Senhor espera de nós um posicionamento, uma postura alinhada com aquilo que o céu quer nos entregar para viver aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Não somos diferentes de antes. E às vezes vai ter áreas que vão estar super férteis na nossa vida. Mas justamente a que não está fertilizando o que é que o Senhor quer usar para curar e transformar outras pessoas a partir de nós. Então que esse capítulo seja um lugar de posicionamento para você. Um lugar que você decida a se posicionar, independente de como está a sua vida nesse momento. Porque talvez você não se sinta habilitada, talvez você não se sinta digna, talvez você não se sinta a pessoa ideal para estar caminhando com Deus. E não é sobre isso. É nesse lugar que o Senhor te transforma, te reposiciona a viver a totalidade daquilo que Ele tem reservado para você. Ele não chama mulheres perfeitas. Ele chama mulheres imperfeitas, mas com corações quebrantados e disponíveis a viver a vontade deles, acima de qualquer coisa. Estou aqui para te dar um beijo, caminhar junto, segurar na tua mão e dizer, vamos junto nesses capítulos. E eu creio que o Senhor vai transformar a sua vida, vai te curar, vai te reposicionar e que você será um canal de vida, de libertação por onde você passar, minha amiga.
Beijo no seu coração. Até o capítulo 2.